18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6-1, você no melhor mix do Brasil, dando sequência na programação, começando mais uma edição do 18 horas, Karine. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, obrigada pela sua companhia. Você que nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite, gente. Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, sexta-feira, Copa do Mundo. A tristeza da torcida com a eliminação da seleção, Karine. Ano letivo mais caro, o aumento no preço dos materiais deve variar entre 15% e 30%. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou os nomes de 5 ministros. 6 e 2, você conferindo os destaques do dia aqui no melhor mix do Brasil, até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. E vamos juntos, hein? Com você aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Karine, sextou, né? Sextou, mas, né? Uma sexta-feira, assim, com um sentimento de tristeza, Karine. O Brasil, fora da Copa, eliminado, não tá mais lá participando dos Jogos do Catar, Karine. Caímos, pênaltis, né? Caímos nos pênaltis logo, né, Carlão? Croácia, show de bola aí. Estamos fora, Karine. O favoritismo agora não foi suficiente para vencer o jogo e garantir a classificação para disputar a semifinal da Copa de 2022, que seria com a Argentina, que acabou de ganhar, Karine Leão, aí da Holanda. Apesar da gente estar gorando aqui, né? Mas tudo bem. Bom, a história se repetiu, né, Carlão? Pela segunda vez consecutiva, o Brasil cai nas quartas de final. Na Copa de 2018, na Rússia, o Brasil perdeu de 2-1 para a Bélgica. Agora o Brasil não soube segurar a vantagem de 1-0. Gente, permitiu um empate. Sim. Foi derrotado nos pênaltis, ao desperdiçar 2 cobranças. Um dia, sem dúvida, de decepção para quem tinha esperança, como eu, no hexacampeonato. Como eu também, Karine. Desde o primeiro minuto do jogo, ficou claro que seria um jogo difícil. Ficou bem claro porque o primeiro tempo foi triste. O Brasil começou mal, foi arrastado, Karine, retrancado, pouca criação e o jogo ficou travado e nervoso. Foram poucas as oportunidades. Foi um Brasil bem diferente do jogo anterior contra a Coreia do Sul. Bom, no segundo tempo, o Brasil melhorou, criou um jogo mais, né? Ele teve mais ataque, teve várias oportunidades de gol, todas paradas, gente. O excelente goleiro lá da Croácia, o Dominik Livakovic. Neymar perdeu pelo menos 2 gols frente a frente contra esse goleiro croata. Na parede. Foi um jogo aí sem gols no tempo regulamentar. A disputa, então, foi para a prorrogação e aí brilhou a genialidade do craque do time, o Neymar, que aos 15 minutos do primeiro tempo da prorrogação tabelou 2 vezes para lá e para cá, invadiu a área, driblou o goleiro, só não marcou com bola e tudo porque teve humildade em gol, Karine. 1-0 no fim do primeiro tempo da prorrogação. Tudo indicava que o Brasil seguiria firme, Karine Leão. Pois era só administrar ali, ganhar um pouquinho de tempo. Eu vi o Brasil na semifinal, também, Karine, era só firmar aquele golzinho de diferença, né, Carlão? Mas a Croácia não se entregou realmente, continuou lutando. E a 4 minutos, gente, 4 minutos do final da prorrogação, Petkovic finalizou e fez o gol. Na jogada, a bola ainda desviou no joelho de Marquinhos e tirou a chance de defesa de Alisson. O Brasil estava, inclusive, vencendo o jogo e permitiu o contra-ataque da seleção. Do nada, a Croácia apareceu e fez um gol. O Brasil tomou um gol aí, faltando 4 minutos para terminar a prorrogação. Foi triste. Pois é, os brasileiros sentiram o gol da Croácia e começaram mal as cobranças dos pênaltis. Rodrigo chutou fraco para a defesa fácil do goleiro da Croácia. E depois Marquinhos chutou na trave. A Croácia não errou nenhum pênalti, minha gente. Mereceu, né? Bateram bem. Era o adeus antecipado do Brasil, antecipado porque a gente queria chegar na final, né? Na Copa do Catar. Karine, já nos recuperamos um pouco, mas no momento ali foi uma tristeza geral. A derrota representou aí a continuidade de um jejum que já dura desde a Copa de 2002. O Brasil não consegue passar por adversários europeus nas quartas de final do Mundial, Karine. E a seleção caiu para a Holanda em 2006, para a França em 2010 e para a Bélgica em 2018. Em 2014, caiu nas semifinais para a Alemanha naquele fatídico 7-1. Karine.
agora, muita gente culpando quem? O Tite, o técnico, por ter escalado mal o time, por mexer ainda pior durante o jogo. Mas quem bateu mal os pênaltis foram os jogadores e não o técnico. Mas ele devia ter colocado o Neymar logo no primeiro, Fabinho. Pois é. Mas agora até a grama tem culpa disso, exatamente. né? Na verdade, quem realmente tá lá, tá suando a camisa, são os jogadores. Então, eles que estão em campo, né, Carlão? Enfim, o fato é que a decepção tomou conta dos torcedores de todo o país. Aqui em Manaus não foi diferente. O repórter Hector Silva conta como é que os amazonenses reagiram a essa derrota. Vamos conferir. Não foi dessa vez. O sonho do hexacampeonato ficou mesmo para 2026, algo que o contador Breno Costa já imaginava. Então, acredito que o Brasil não trará o hexa pra gente devido à nossa seleção ainda não ter criado uma identidade, né? Uma identidade própria. Não ter uma consistência tática e um padrão de jogo, né? Em resumo, ser uma seleção confusa, como foi a convocação, onde nós temos aí jogadores convocados que não têm o mesmo currículo de jogadores que atuam no Brasil, né? Então eu acredito que é uma seleção muito confusa até na sua convocação, e acredito que por essa situação de ser muito confusa, de não ter uma identidade já própria, de não ter uma consistência tática, de não ter um padrão de jogo, acredito que o Brasil não trará o hexa pra gente. Talvez ficará para uma próxima, infelizmente. Em um jogo tenso que foi até a prorrogação, o Brasil fez gol com Neymar após jogada em conjunto. Minutos depois, a Croácia empatou e levou o jogo para os pênaltis. Melhor para os europeus, que na última Copa foram vice-campeões. O resultado faz com que os brasileiros voltem mais cedo para casa, mas as ruas da Copa seguem ornamentadas em Manaus. É o caso da rua 24 de agosto, no bairro Morro da Liberdade, e quem faz o convite para a visitação é o Marcos Gamboa. A respeito de outras ruas da nossa capital, o trabalho foi muito doído, a questão financeira pesou bastante, mas o que importou é que fizemos viradões, saímos daqui às 5 da manhã, 3 da manhã, a rua saiu, graças a Deus, foi proclamada a rua campeã, com a maior pontuação de todas as ruas, e parabéns às demais ruas também. Então, a nossa rua hoje ela tem a bandeira do Brasil como foco da nossa pátria. Aí em seguida você vai ver no decorrer os escudos dos times tradicionais, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Você vai ver também algumas caricaturas, algumas fotos reais de moradores que a Covid levou, de pessoas que fizeram parte dessa rua, da história da rua 24 de agosto. E estamos aqui novamente. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E voltando a falar da seleção brasileira, o Tite encerrou nesta sexta-feira a sua trajetória como técnico da seleção brasileira com a eliminação para a Croácia. Ele já estava decidido a deixar o comando no fim da competição do Catar, mas se despediu hoje na entrevista coletiva depois do jogo. Karime, depois de mais uma eliminação, o torcedor brasileiro agora ele quer um técnico estrangeiro comandando a seleção. Em enquetes realizadas por sites de notícias, o nome mais votado é o espanhol Pepe Guardiola, seguido do português Abel Ferreira, atual técnico do Palmeiras, Karime. Olha aí, quem sabe, hein? Né? E o craque Neymar, que disputou sua terceira Copa do Mundo, preferiu não falar se essa foi aí a sua última Copa ou não. Ele preferiu não adiantar. O atacante disse que ainda estava emocionalmente abalado com a eliminação nas quartas de final. Disse que estava com a cabeça quente, não raciocinando direito. Ele falou o seguinte, gente, abre aspas, falar que é o fim, eu estaria me precipitando, mas também não garanto nada, fecha aspas, declarou Neymar. Karime, agora à tarde a Argentina aí venceu aí, né, a Holanda nos pênaltis também, foi difícil, a Argentina que estava ganhando, tomou lá e tal, foi pro pênalti, mas ela conseguiu se colocar e vai jogar a final contra a Croácia, semifinal. Na semifinal, né? Exato. Porque ainda tem a final, né, ainda tem Inglaterra e França, que vai timar, jogão amanhã. 6h11, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
O governo do Amazonas não quer só aumentar o IPVA e ICMS sobre os combustíveis, a energia e serviços de telecomunicações. Entre as mensagens enviadas para a Assembleia Legislativa, o governo do estado cria para o segundo mandato de Wilson Lima uma secretaria de articulação com os demais poderes e instituições públicas. E a Secretaria de Governo, a Segov, que absorverá os cargos atualmente existentes na Unidade Integrada de Articulação às Comunidades, criada em 2020, que será extinta, hein? Essa nova secretaria ficará vinculada diretamente ao gabinete do governador, com autonomia técnica, inclusive, mais vinculada financeiramente à Casa Civil. A medida compõe aí a reforma administrativa que foi anunciada pelo governador Wilson Lima após ser reeleito no fim de outubro, Karime. A nova secretaria, Carlão, vai ter 13 cargos, sendo 4 de confiança, composto por um secretário, 2 secretários executivos e um secretário executivo adjunto, além de 9 comissionados, entre eles um chefe de gabinete e 8 assessores. O governo informou que não vai ter aumento de despesa com a nova secretaria. O projeto de lei prevê que a Secretaria de Governo prestará assistência direta e imediata ao governador no seu relacionamento com autoridades, órgãos e entidades da administração da União, de Estado e municípios, com autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário e membros do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado. Além disso, Karime, o governo quer parcelar as dívidas do Estado acumuladas por decisões judiciais que são os precatórios. O pedido do governador Wilson Lima foi feito em mensagem encaminhada para a Assembleia Legislativa do Amazonas. O valor do débito para o próximo ano é de R$ 409,6 milhões e representa um aumento de 1,869% em relação ao volume de 20,8 milhões de reais do ano de 2019. A ideia do governo é pagar os precatórios em até 5 anos e, com isso, ganhar folga aí no caixa para investimentos em programas sociais e obras de infraestrutura. Mix. 18 horas. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na manhã de hoje os 5 primeiros ministros de seu futuro governo. Lula fez as nomeações para os Ministérios da Fazenda, Justiça, Casa Civil e Relações Exteriores e Defesa. E nessa lista, nenhuma novidade. Todos os nomes nós já havíamos citado aqui no 18 horas pelo nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos, né, Cadu? A gente já aqui citou, já adiantou. Muito boa noite, seja bem-vindo, Cadu. Então, nenhuma novidade aqui pra gente, né, Cadu? Boa noite, Karime, muito obrigado. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Assim como vocês, eu estou tristíssimo com a saída do Brasil da Copa do Mundo. Meio rouco, chega a voz né? tá baixa, que meio rouco. Puxa vida, né? Todo o Tite botar o rapazinho lá para o Rodrigo para bater o primeiro pênalti foi mal. Foi irreparável, foi né? Pra acabar, como disse o Carlão. Como disse o Carlão, teria sido aí melhor o Neymar ter batido o primeiro pênalti. Eu acho que a gente teria disputado de igual para igual. Como o Messi foi o primeiro, né, que bateu pra Argentina, né? E tá aí, né? Agora vai semifinalista a Argentina, né? Vai pegar agora a gente vai ter que aguentar, né, a sacação, né? Os argentinos agora vão zoar a gente até o fim do ano. Tripudiar. Exatamente. Gente, vamos aos assuntos, né? Vamos aos assuntos. A gente falou ontem sobre quais seriam os nomes, né, do primeiro escalão aí do governo Lula. Eu só errei Karine. A Casa Civil vai ficar sob o comando de Rui Costa, que é o governador da Bahia. Ontem eu falei que seria o deputado federal Alexandre Padilha. Verdade. Ambos são fortíssimas lideranças no PT. Eles estavam no páreo ali. Lula estava entre esses dois nomes, mas ele acabou escolhendo Rui Costa, que está deixando o governo da Bahia após 8 anos de mandato. E Alexandre Padilha é o nome mais forte para assumir a pasta da articulação política. Então a gente vai conferir isso aí só na semana que vem. Além de Rui Costa, Karime, foram anunciados, conforme aí sim dizemos ontem, né? Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, Flávio Dino para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa e Mauro Vieira para o Ministério das Relações Exteriores. Esse é o primeiríssimo escalão.
E aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Fernando Haddad, como já dissemos aqui nos 8 horas, ele não tem perfil técnico para assumir o Ministério da Fazenda, mas ele tem larga experiência em gestão pública. A escolha de Lula, portanto, foi política, que tem os olhos focados aí para 2026. Fernando Haddad pode ser o sucessor natural de Lula, apesar de muitas e muitas controvérsias. Flávio Dino é advogado, senador eleito pelo estado do Maranhão, é um exímio articulador político e tem um bom relacionamento com as instituições jurídicas. E nessa função ele vai ter 2 abacaxis aí para descascar de imediato. O primeiro é pacificar a Polícia Rodoviária Federal, que está praticamente aparelhada em favor do presidente Bolsonaro, inclusive com cometimentos de crimes de prevaricação durante as eleições. E segundo, fechar a porteira que foi aberta pelo atual governo, facilitando o acesso a armas de fogo e munições, principalmente para os CACs, que são os atiradores esportivos, caçadores e colecionadores. Já o diplomata Mauro Vieira, ele já foi ministro das Relações Exteriores no governo Dilma, não é nenhum mistério para ele. Ele tem um perfil mais técnico do que político e a missão dele vai ser principalmente tirar o viés político de extrema direita da política externa do governo brasileiro, que foi implantado pelo Ernesto Araújo e demais alunos de Olavo de Carvalho. Aquelas ideologias de extrema-direita implantadas, doutrinadas por Olavo de Carvalho, e também ajudar a restabelecer o diálogo com os países de esquerda. E por último, Karime, José Múcio Monteiro, que apesar de seu nome pouco conhecido, ele já foi deputado federal por quase 20 anos e foi presidente do Tribunal de Contas da União. Tem história. Então ele tem um perfil político e conciliador. A indicação do nome dele recebeu o aval da alta cúpula dos militares e por isso Múcio já tem a difícil missão de tentar reaproximar os militares do governo Lula. Portanto, Karime, Lula definiu hoje os titulares das pastas mais sensíveis. O da Fazenda, que sofre a pressão do mercado financeiro, o da Justiça e Segurança Pública, que pode ter conflitos com as polícias militar, federal e rodoviária federal, o da Defesa, que precisa reequilibrar a relação com os militares, o das Relações Exteriores, que é uma pasta que ficou com a credibilidade trincada nos últimos 4 anos, e a Casa Civil, que vai nortear as políticas públicas e tocar as obras do governo. Vai ser literalmente o detentor das chaves do cofre. O presidente Lula prometeu que vai anunciar outros nomes de pelo menos aí 9 ministros na semana que vem, depois da diplomação que vai ser na segunda-feira. E ele prometeu que sua equipe será pautada na diversidade, com mulheres e pretos no primeiro escalão. Vamos conferir. Karime e Carlão. Ei, Cadu, nós já temos também aí os novos comandantes das Forças Armadas. Você sabe quem são, Cadu? Sim, Carlão, o futuro ministro José Múcio, já anunciou aí os possíveis nomes dos próximos comandantes das Forças Armadas. O Exército vai ser comandado pelo general Júlio César de Arruda. A Marinha vai ficar sob o comando do almirante Marcos Sampaio. E a Aeronáutica vai ficar sob as ordens do brigadeiro Marcelo Cândido Damasceno. O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas vai ser o almirante Rodrigues de Aguiar Freire. Agora, o trabalho de José Múcio já começou, Carlão. Ele quer restabelecer o controle dentro das Forças Armadas. O alto comando, fiel ao presidente Bolsonaro, quer entregar os cargos antes da posse presidencial. Seria um ato de rebeldia e de contrariedade ao futuro governo. Então, Múcio está tentando dialogar com o alto comando e acabar com essa postura reacionária. O presidente eleito Lula disse que os militares sempre foram ouvidos, sempre foram atendidos no governo dele, o que não vai ser diferente no próximo governo. Mas as Forças Armadas, segundo ele, precisam cumprir o seu papel. Então vamos ouvir o que disse Lula na coletiva de imprensa. As Forças Armadas têm um papel constitucional, ela tem que cuidar da soberania nacional, ela tem que defender o povo brasileiro de possíveis e eventuais inimigos externos. E é para isso. As Forças Armadas não foi feita para fazer política, ela não foi feita para ter candidato. Quem quiser ter candidato, se aposente e seja candidato. Mas as pessoas da ativa das Forças Armadas têm uma missão nobre, que é cuidar da segurança de 215 milhões de brasileiros, de cuidar das nossas fronteiras, de cuidar, eu diria, da nossa soberania. Eu tenho certeza que não poderia haver ninguém
mais preparado para cuidar da defesa do que o companheiro Zé Múcio. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, a respeito do Ministério da Defesa, né? A respeito das escolhas dele para as Forças Armadas. Cadu. Karime, pacificar a relação, resolver as diferenças entre Lula e as Forças Armadas, PT e Forças Armadas, comunismo, como ele chama, socialismo, enfim, é uma questão estratégica do futuro governo, né? Essa relação está muito ideologizada, né? A contribuição de José Múcio, que, como eu falei, tem esse perfil aí conciliador, e ele tem, inclusive, portas abertas no Ministério da Defesa, vai ser essencial nesse primeiro processo aí de pacificação. Karime Carlão. Cadu, por falar em pacificação, parece que a gente ainda está longe aí dessa história, porque o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou hoje para os apoiadores dele em Brasília. Parece que essa fala dele com os apoiadores reacendeu a chama dos manifestantes, não é, Cadu? Conta pra gente. Exatamente, Karime. Logo depois do jogo do Brasil e Croácia, dessa derrota que nós sofremos, né? O presidente Bolsonaro mandou abrir os portões do Palácio do Alvorada e liberou a entrada dos apoiadores que estavam ali acampados, né? Foi um evento combinado via WhatsApp com os manifestantes. Logo após o jogo, o povo desceu para lá, para o Palácio do Alvorada. Então, um foi chamando o outro e aconteceu. Então, ele fez um pronunciamento dúbio, Karime, mais uma vez. Ora tentando desmobilizar os manifestos, ora motivando os apoiadores a continuarem questionando o resultado das eleições. O resultado é que o povo vai continuar na rua. O presidente Bolsonaro reforçou que ele é o comandante supremo das Forças Armadas, que elas são a última fronteira contra o socialismo. Isso foi um recado aí direto para Lula, que anunciou hoje o futuro ministro da Defesa. Ele disse também que nada está perdido, que ele continua trabalhando dentro das 4 linhas da Constituição e que a vitória virá dessa maneira. Não sei de qual vitória está se referindo. Eu separei um trechinho da fala de Bolsonaro que durou ali cerca de 12 minutos, ele falando de frente para os apoiadores. Vamos ouvir. Então, o que eu digo a vocês, vamos acreditar, vamos nos unir, criticar só quando tiver certeza absoluta, buscar alternativas e cada um ver o que ele pode, de fato, fazer pela sua parte. Algumas pessoas aqui na frente, eu reconheço, que já perderam, que poderão perder mais ainda. Isso aí. Conheço o temor de muitos de vocês. Não é diferente do meu temor. Quando vejo criança na minha frente. É pela minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos. Todos nós aqui temos família. Todos nós temos filhos, netos, sobrinhos. E nós não podemos esperar chegar. Não. Lá na frente e olhar para trás e dizer o que eu não fiz lá atrás para chegarmos a essa situação de hoje. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa, diferentemente de outras pessoas. Vamos vencer. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro, uma fala que ele fez hoje, logo depois da derrota do Brasil, com os apoiadores dele. Cadu, foi tudo combinado pelo WhatsApp. Novamente, a gente não sabe, né, qual o teor, ou qual o propósito, porque ele falou durante essa conversa, ele disse: o meu futuro está na mão de vocês, não é, Cadu? Exatamente, Karime. Foi um encontro combinado, realmente. Ele fez esse discurso ambíguo, né? Como ele fala diversas vezes para os apoiadores respeitarem o que aconteceu, que a gente tem que seguir pelas 4 linhas, vai ser assim, que o tempo tá... Mas depois ele vem falando que cada minuto conta. Para quê? Né? O que vai acontecer lá na frente. Então ele também fala esses outros pontos aí que você destacou, que ele reforça a questão das Forças Armadas, ele fala diversos pontos que teve sim fraude eleitoral, ou seja, ele
mobiliza e desmobiliza ao mesmo tempo. Mais uma fala dúbia e ambígua do presidente Bolsonaro. E, apesar de tudo, ele quebra esse silêncio aí de 40 dias Sim. em que ele ficou silente, né, mudo aí perante os apoiadores dele. Ele participou de eventos aí, solenidades militares, mas ele ficou esse tempo todo em silêncio junto aos apoiadores. Ou seja, devagar, vamos observar aí, devagarzinho o Bolsonaro voltando a mobilizar as suas bases com a mesma retórica antidemocrática. No meio político, Karime, ele vem trabalhando para eleger o senador Rogério Marinho, presidente do Senado, para derrotar aí o atual presidente Rodrigo Pacheco, que briga pela reeleição. O objetivo, Rogério Marinho se elegendo presidente do Senado, Karime, abre-se aí um caminho para o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Por isso que eu digo, esse discurso pode ter a ver com esse futuro movimento. Ele não vai querer fazer uma ruptura democrática, colocar tanques nas ruas, e pelo menos eu entendi isso. Ele não vai mobilizar as Forças Armadas, não vai dar canetaço, nada. Ele falou isso. Vai trabalhar porém, na Constituição, né? Exatamente, ele vai trabalhar nos bastidores do meio político, tentando atacar mais uma vez os membros do STF. Vamos ficar de olhos bem atentos. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até semana que vem. Tchau. 18 horas. Agora são 6 horas e 27 minutos. Você conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. E olha só, hein? O ano novo, Karime, ouvintes chegando. E, né, os pais aí já começam a se preocupar com as compras dos materiais escolares para o próximo ano. Pois é, como sempre, né, Carlão? E para não gastar muito mais do que deveria, é preciso ficar atento para algumas dicas, já que, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, o aumento no preço dos materiais deve variar entre 15% e 30%. E a repórter Nathalie Moraes conversou com a economista Denise Kassama e separou algumas dicas aí que vale a pena conferir. Nathalie. Todos os anos, os meses de dezembro e janeiro se iniciam com muitas despesas, especialmente no que se refere a presentes de fim de ano, aos impostos de casa e carro, e quem tem filhos sabe que ainda tem o gasto com a compra dos materiais escolares. Mas os pais precisam sempre estar em busca de alternativas para garantir os melhores preços na compra dos itens da lista dos materiais. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, o aumento no preço dos materiais escolares deve variar entre 15% e 30% entre os meses de dezembro e janeiro. A primeira orientação da economista Denise Kassama é iniciar as compras o quanto antes e realizar uma pesquisa de mercado em estabelecimentos que possuam uma variedade de produtos escolares. Essa é a primeira dica que eu dou, né? Quanto antes a gente começar a ver esse material, melhor, né? Quanto mais perto do início das aulas, mais caro tende a ficar. Então, quanto antes a gente puder premeditar, melhor. Também é legal a gente verificar o que a gente pode reutilizar do ano anterior. Às vezes uma régua, tesoura, que não estraga muito fácil, um estojo, se puder utilizar, melhor. A especialista também ressalta que boa parte dos materiais solicitados pelas escolas podem não ter sido usados em anos anteriores e reaproveitar é uma ótima alternativa. Então, antes de sair para as compras, a dica é verificar o que se já tem em casa e, dessa forma, economizar, além de buscar a compra de livros em sebos e reutilizar livros em bom estado. A gente vê se consegue livros escolares de segunda mão. Então, às vezes tem sebos na cidade de Manaus que vendem isso. Algumas escolas também têm feira de crocas, também ajuda. Feito isso, né, já viu o que eu podia reutilizar e o que eu posso comprar de segunda mão? Vamos fechar nossa lista e o nosso orçamento. É importante você ter em mente um teto para quanto você quer gastar e ser fiel a isso.
Caso o consumidor considere a lista escolar abusiva ou tenha dúvidas quanto ao pedido de materiais, deve procurar primeiramente a instituição de ensino. Caso não seja resolvido, o PROCON deve ser acionado pelo telefone 151. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Daqui a pouco aqui no 18 horas, com bloqueio de verba do governo, a Universidade Federal do Amazonas está sem dinheiro para arcar despesas básicas. O bloqueio chega a mais de 13 milhões de reais. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. 6 horas 31 minutos em Manaus. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo para este fim de semana, em sábado e domingo. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para este sábado é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 57% e 97%. Já no domingo, a previsão, também de acordo com o Clima Tempo, é de sol com algumas nuvens e também deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus e as chances de chuva são de 67%. Mix. E o Rio Negro subiu 7 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 18 metros e 74 centímetros. 18 horas. E o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas aprovou as contas de campanha do governador Wilson Lima e do vice Tadeu de Souza. A aprovação aconteceu sem ressalvas. No documento assinado pelo desembargador Fabrício Marques, mostra que o Wilson Lima apresentou todos os termos de doação, tudo como determina a lei eleitoral. Wilson e Tadeu tomam posse no dia 1º de janeiro. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Polo Industrial de Manaus registrou o faturamento de 129,2 bilhões de reais entre janeiro e setembro deste ano, o que representa crescimento de 8,69% em relação ao mesmo período do ano de 2021. Em dólar, o faturamento totalizou 25,4 bilhões nos 9 primeiros meses de 2022, o aumento de 13,84% em relação ao igual período do ano passado, Karime. O Polo Industrial de Manaus também registrou exportações que somam 442,4 milhões de dólares no período de janeiro a setembro de 2022, um aumento de 32,93% nas vendas externas na comparação com o mesmo período do ano passado. E em setembro, o Polo Industrial de Manaus fechou com 112.510 mil trabalhadores empregados entre efetivos, temporários e terceirizados. É o melhor resultado mensal de 2022. O número é 1,34% maior que o de agosto passado e 4,72% maior que o de setembro de 2021. Mix. Olha só, daqui a pouquinho, no 18 horas, você vai conferir. A região norte do Brasil teve o maior percentual de pessoas vítimas de roubos e furtos. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E a Universidade Federal do Amazonas não tem recursos para pagar despesas essenciais para o seu funcionamento. Estamos falando aí do básico, tá? Como conta de água, luz, de telefone, os trabalhadores terceirizados. Isso por causa do bloqueio de verbas do governo federal. Karime, até o pagamento das bolsas de ensino, pesquisa e extensão para os estudantes está comprometido. O impacto para o próximo ano será ainda pior, segundo a reitoria da UFAM. Vamos conferir aí, inclusive, agora mais detalhes na reportagem de Nathalie Moraes. Após ter 13,5 milhões de reais bloqueados de seu orçamento neste ano, a Universidade Federal do Amazonas está sem dinheiro para arcar com despesas básicas para o funcionamento da instituição, como serviços de água, energia e telefonia. Até mesmo o pagamento de trabalhadores terceirizados e bolsas para ensino, pesquisa e extensão foi afetado. Na última sexta-feira, após forte pressão dos reitores, 6,2 milhões de reais bloqueados pelo Ministério da Educação no dia
dia 28 de novembro foram liberados. Porém, no mesmo dia, o MEC efetuou o mesmo contingenciamento, surpreendendo o repasse de recursos para pagamento de contratos já em andamento da instituição. Segundo a Universidade Federal do Amazonas, os bloqueios sequenciais já têm potencial para afetar drasticamente o orçamento de 2023. Isso porque o corte previsto será 20% inferior ao de 2022. A instituição destacou que está se esforçando junto ao Ministério da Educação para propor soluções que permitam a recomposição do orçamento e a liberação dos recursos financeiros. No dia 28 de novembro, o governo federal bloqueou 344 milhões das instituições de ensino superior do país, alegando uma necessidade de recompor o orçamento para cumprir o teto de gastos, regra fiscal em vigor no país, que proíbe o governo de gastar mais do que no ano passado, corrigido pela inflação. Em junho, as universidades já haviam perdido 438 milhões de seus orçamentos previstos para este ano. O cenário da Universidade Federal do Amazonas se repete em todas as instituições de ensino superior do país. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre esse bloqueio de recursos da Universidade Federal do Amazonas, vamos conversar agora com a pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFAM, Glória Vitório. Muito boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bem? Tudo bem, Karine, boa noite. Boa noite. Aqui à disposição. Muito obrigada por nos atender. Então, com esse bloqueio todo, a universidade vai conseguir continuar as atividades normalmente? Será que as aulas correm um risco de serem suspensas? Olha, a orientação do nosso reitor, professor Silvio Cuca, é que nós não iremos, em momento algum, interromper as aulas, né? Nós estamos fazendo um esforço no sentido de manter a universidade funcionando e o semestre deve transcorrer normalmente. O que nós estamos fazendo é estar em contato diariamente com o MEC e com as outras instituições e estamos tentando reverter o corte que nós sofremos no dia 1º de dezembro. Olha, está previsto para 2023 que o orçamento da universidade vai ser 20% menor do que este ano. O que a reitoria pretende fazer para compensar aí as perdas e manter a qualidade das atividades de ensino e também pesquisa? Carlos Júnior, nós estamos desde junho de 2022, nós já estamos trabalhando aí no análise de custos, no redimensionamento das nossas despesas. Nós estamos trabalhando assim numa margem bem estreita e acreditamos, né, que no ano que vem essa margem vai estar bem mais estreita, porque nós teremos 20% a menos do orçamento que nós recebemos em 2022. Mas nós acreditamos que com os nossos projetos de pesquisa, com outros projetos junto a outros ministérios, nós possamos, no decorrer do ano de 2023, recompor esse orçamento. Nós estamos muito esperançosos que em 2023 nós possamos recompor esse orçamento para continuar oferecendo um ensino de qualidade, oferecendo pesquisas, projetos de extensão para toda a sociedade manauara. E falando no próximo ano, o que pode ser feito junto ao futuro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Vocês estão esperançosos também com novas articulações e ajustes para equilibrar o orçamento da universidade? Sim, a universidade está muito esperançosa. Nós acreditamos que tem ocorrido uma discussão cada vez mais ampla, né, com o novo governo em relação à situação das universidades. Não é só a Universidade Federal do Amazonas, são todas as universidades federais e os institutos federais que passam, né, por uma diminuição gradativa das suas dotações orçamentárias para a manutenção da universidade. Essas perdas orçamentárias, elas têm ocorrido
2021, 2022 e 2023. Nós temos recebido os valores cada vez menores. Hoje, o orçamento da universidade em 2022 já foi 10 milhões a menos do que nós recebemos em 2018, 2019 e 2020. Mas nós acreditamos que nesse novo governo e com as articulações que o nosso reitor tem feito e toda a rede de universidades federais e institutos federais tem feito, que essas recomposições irão ocorrer em 2023. Ok, falando em 2023, você já tem aí uma ideia de quais serão os principais investimentos e os principais projetos também que a UFAM pretende executar nesse ano de 2023, o próximo ano, professora? Sim, nós temos previsto para 2023 a construção de 5 restaurantes universitários no interior, nos camping do interior, Humaitá, Benjamin Constant, Itacoatiara, Quari e Humaitá. Então, nós temos a construção desses 5 restaurantes, nós temos a conclusão da obra da Faculdade de Letras prevista, mais um bloco de sala de aula para a Faculdade de Letras, entre outras ações de investimento, como também a compra de equipamentos, tornar a universidade cada vez mais digital, oferecendo serviços digitais, matrícula, toda ela feita mediante programas e sistemas, no âmbito da universidade, declarações, certidões, fazermos tudo isso de forma digital para dar agilidade, para fazer com que o nosso aluno tenha essas informações, a sociedade tenha essas informações e tenha todos esses serviços de maneira mais rápida e em tempo real. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no 18 Horas. Muito obrigada, a universidade agradece e esperamos contar sempre com a Rádio Mix para estar divulgando aí essas informações que são tão importantes para a universidade brasileira. Sem dúvida, estamos à disposição, professora. Total. Muitíssimo obrigada. Valeu, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Conversamos com a pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFAM, Glória Vitório. 6h43, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta sexta-feira em mais uma edição do 18 Horas. 18 horas. Olha só, dados do IBGE mostram que a região norte do Brasil teve o maior percentual de pessoas vítimas de roubos e furtos. Carlão, nada menos que 2,9 milhões de domicílios tinham pelo menos um morador que foi vítima de furto ou roubo. Vamos conferir mais informações a respeito desses números agora na reportagem de Hector Silva. Ao menos um morador de quase 6% dos domicílios no Brasil foi vítima de roubo ou furto em 2021. A afirmação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que na quarta-feira, 7 de dezembro, apresentou um módulo inédito de furtos e roubos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, em uma parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Djalma Jaques, supervisor de disseminação de informações do IBGE no Amazonas, destaca que o Estado e Manaus apresentam dados negativos na pesquisa. Que é a subtração do patrimônio sem o uso de violência ou ameaça, Amazonas e Sergipe aparecem como estados em que houve a maior incidência na comparação com o número de ocorrências em relação ao número de habitantes. Manaus também apresentou alto percentual de roubos nessa comparação. Os furtos em domicílios, que é a subtração sem uso de violência ou ameaça e que vitimaram pelo menos um morador, colocaram o Amazonas com o maior percentual de ocorrências em relação ao número de domicílios. A capital também ficou entre as com maior percentual do país.
Quanto à existência de dispositivos ou funcionários de segurança, o estado é o 10º em que as pessoas utilizam esse tipo de proteção. As travas, fechaduras reforçadas e grades são os dispositivos preferidos pela maioria das pessoas. Há um grande grupo que prefere proteger suas casas com cachorros, muros, cacos de vidro ou arame farpado. A pesquisa faz uma fotografia da insegurança que afeta a população local, mostrando índices que destacam negativamente a situação do estado nessa área. 64 mil pessoas no Amazonas foram vítimas de roubo ou furto em 2021. O número equivale a 2,13% da população brasileira e representa o maior percentual entre todos os estados e o Distrito Federal. Desse total, 54 mil pessoas, ou seja, 84,3% do total de vítimas, moram em Manaus, que tem o terceiro maior percentual do país, com 3,2%, atrás de Teresina e São Luís, ambos com 4,4%. Dentre 1.102.000 domicílios estimados para o Amazonas, em 2021, 95 mil, ou seja, 8,6% destes, havia pelo menos um morador que foi vítima de furto nos 12 meses anteriores à pesquisa. Ou seja, considerando os 95 mil domicílios em que havia morador vítima de furto no estado, 48,4% destes eram em Manaus. O percentual do Amazonas, 8,6%, é o maior do país e o de Manaus, o segundo maior entre as capitais, com 7,0%, igual ao de Recife, também com 7,0%. Quanto aos roubos no Amazonas, em 49 mil domicílios, pelo menos um morador foi vítima nos 12 meses anteriores à pesquisa, sendo que dentre estes, 43 mil domicílios eram em Manaus. Ou seja, considerando os 49 mil domicílios em que havia morador vítima de roubo no estado, 87,7% eram em Manaus. A pesquisa também questionou os moradores sobre a existência de dispositivo ou funcionário para segurança no domicílio. No Amazonas, dentre 1.102.000 domicílios, havia dispositivo ou funcionário para segurança em 779 mil deles, ou seja, 70,7% dos domicílios, e não existia em 323 mil domicílios, o equivalente a 29,3%. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 48 minutos e ontem teve a apresentação do culto natalino Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate, foi no Anfiteatro da Ponta Negra. A ação é da Prefeitura de Manaus em parceria com a Nova Igreja Batista em Cariri. O espetáculo foi gratuito, o Carlão, e reuniu mais de 10 mil pessoas lá na Ponta Negra. E os detalhes a gente confere agora com Nathalie Moraes. O grande espetáculo Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate da Nova Igreja Batista, que já faz parte do calendário natalino de Manaus, aconteceu na noite desta quinta-feira, levando alegria para mais de 10 mil pessoas presentes no Anfiteatro da Ponta Negra. As apresentações de aproximadamente 35 minutos contaram com a participação de 500 voluntários, 40 instrumentalistas tocando músicas natalinas, coral, percussão, dança e teatro. Durante o espetáculo, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, destacou que a ideia foi proporcionar ao público que não consegue ir até a igreja assistir ao espetáculo, além de ser um presente para a cidade de Manaus. Manaus ganha um grande presente. O espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista está abrindo aqui as nossas comemorações do início de dezembro. Entregamos nesse momento a nossa grande árvore de Natal, acredito que é a maior que já colocamos aqui, 10 metros maior do que a do ano passado. Entregamos ontem o presépio, domingo vamos entregar a balsa e aí fica completo o nosso projeto do Natal das Águas da Prefeitura de Manaus. Eu quero agradecer o presente que a Nova Igreja Batista está dando para Manaus com 2 apresentações no dia de hoje e eu estou muito feliz porque a população veio participar. Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate narra a história de um garoto pobre que encontra um dos bilhetes dourados para visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka. A trama se passa em um cenário pós-Segunda Guerra Mundial em uma cidade
isolada na Bélgica chamada Forest, onde toda a população se concentra nos portões da antiga fábrica, como explica o pastor Davi Reiter. Para todos que querem ver o todo, começa sábado à noite, vai ter 2 horários, às 17 horas, às 20 horas e todas as noites da semana seguinte, 20 horas e sempre no sábado, 2 horários, domingo, 3 horários, 15, 17h30 e 8 horas. E todo o público é convidado e é grátis, é um presente que nós damos para a cidade. A noite pra lá de especial teve ainda a inauguração da tradicional árvore de Natal da Ponta Negra. Quem passou pelo local aprovou cada detalhe da programação, como a dona de casa, Priscila Machado. É mais um presente para os nossos manauaras e mais uma novidade para o nosso Natal e para os nossos manauaras poderem vir e assistir e aproveitar o Natal, que é lindo e maravilhoso. A estreia do espetáculo na Nova Igreja Batista acontece neste sábado às 8 da noite e segue até o dia 25 de dezembro. A entrada é gratuita. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 52 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia desta sexta-feira. E nós vamos conferir o tempo e a temperatura para esta sexta-feira com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar fica entre 59% e 93%. Agora 6h52, boa noite. Mix. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou que o estado apresenta risco médio para casos de chikungunya, dengue e zika. E todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Essas doenças estão apresentando um aumento no número de casos aqui no Amazonas, como explica para nós o repórter Rodrigo Soares. Dados do 4º levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti do Amazonas, referente aos meses de outubro e novembro deste ano, colocam o estado em alerta, já que o relatório indica um risco médio de infestação do mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, houve uma redução de 36,2% nos casos de dengue no Amazonas entre os meses de janeiro a novembro de 2022, um total de 9.202 casos. No mesmo período do ano passado, foram 14.432 casos de dengue. Já no cenário de casos de chikungunya, houve um aumento. Neste ano, foram 436 casos da doença contra 372 notificações em 2021. Situação que se repetiu com relação aos registros de zika. Foram 212 casos nos primeiros 11 meses de 2021, enquanto em 2022 já são 328 notificações da doença, um aumento de 54,7% no número de casos de zika. Esses números reforçam a importância de ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas 3 doenças durante todo o ano, como explica a diretora de Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses e da Saúde do Trabalhador da Censa, Marinélia Ferreira. Temos que colocar para a população essa sensibilização de mostrar que o checklist de 10 minutos tem que ser aplicado uma vez por semana. Com 10 minutos você consegue vistoriar todos os locais possíveis focos na sua residência. Nesta semana, a FVS distribuiu telas de proteção para a caixa d'água e material educativo a comunidades, como forma de orientar sobre as medidas de prevenção contra o Aedes aegypti. Ações que devem ser reforçadas com o início do inverno, como destaca o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS, Helder Figueira. A gente inicia agora o período sazonal de transmissão das chuvas e, consequentemente, você tem mais disponibilidade de criadores para o mosquito. Então, a gente inicia para 2023 um momento de você intensificar as ações de controle do mosquito. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Hora 6h54 e sextou, hein? E entre as dicas da nossa agenda cultural estão os espetáculos de Natal neste fim de semana. E se você não tem ainda uma programação definida, se liga na dica aí com a repórter Nathalie Moraes. A comédia
comédia investigativa Os Bravos Nunca Se Calam, de Márcio Chouinard, terá sessão comentada nesta sexta-feira em Manaus. O jornalista Caio Pimenta, editor-chefe do site Cine7, participa da sessão que acontece às 7h30 da noite no Cine Casarão, no Centro Histórico de Manaus. A entrada para o evento é gratuita. Cidades do interior do Amazonas recebem nesta sexta-feira apresentações artísticas no evento Natal nos municípios. Hoje é a vez dos municípios de Rio Preto da Eva, Silves e a comunidade Portelinha em Envira, que contam com a programação natalina com cantata de Natal e distribuição de brinquedos para as crianças carentes. Neste sábado, a escola de dança Art Factory apresenta o espetáculo Até Onde Seus Sonhos Podem Te Levar no Teatro La Salle. A abertura dos portões será às 7 da noite e o início do show às 7h45. Os ingressos já estão sendo vendidos na bilheteria do teatro. A banda Rabo de Vaca realiza a gravação do seu DVD em Manaus neste sábado. O show acontece no Copacabana e vai contar com a participação da funkeira MC Dani. O pré-show terá as bandas DJ John, Vitinho Imperador, Micael e Geisa Brauna. Os ingressos estão sendo vendidos. Manaus recebe o evento New Experience neste sábado na Arena da Amazônia. O evento inédito aqui na capital traz o DJ Vintage Culture. Ele está confirmado como a grande atração da noite. O espetáculo de Natal 2022 estreia neste domingo no Teatro Amazonas, no centro de Manaus. O espetáculo O Encanto do Natal é assinado este ano pelo dramaturgo Roger Barbosa. A entrada para as sessões será gratuita, mas é necessário fazer o agendamento pelo site cultura.am.gov.br. E o Casarão de Ideias no centro de Manaus está promovendo a primeira edição do evento Um Natal de Luz, aos domingos até o dia 18 de dezembro. A programação conta com várias atividades, incluindo cantata de Natal e cortejo natalino. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje, sexta-feira. O dólar fechou valorizado em 0,57%, cotado a R$ 5,24. O euro fechou também em alta de 0,42% e encerrou o dia comercializado a R$ 5,53. O Bitcoin fechou positivo em 0,025%, comercializado a R$ 90.151. E o Ibovespa fechou em alta de 0,36% aos 107.637 pontos. E a região norte teve a maior variação no preço da cesta básica. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E na análise regional, a menor variação foi registrada na região sul, com menos 0,46%. O norte aparece na outra ponta, com a maior variação de 0,76%. Karime Leão, e os grupos com os maiores impactos foram transportes, incluindo combustíveis, além de alimentação e bebidas. Com a variação registrada em novembro no Brasil, o preço médio da cesta nacional passou de R$ 743,75 em outubro para R$ 746,85 em novembro. 18 horas. Em Manaus, neste fim de semana, vai contar com 10 unidades de saúde da Prefeitura que vão funcionar neste sábado, Com serviços de vacinação contra a Covid-19. O horário para o atendimento é das 8 da manhã até o meio-dia. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização aos sábados é distribuída em todas as zonas geográficas da cidade para facilitar o acesso da população. Além do esquema inicial com a primeira e segunda doses, também vão ser oferecidas a terceira, quarta e quinta doses. E ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essas doses de reforço devem ser tomadas conforme públicos e intervalos recomendados pelo Ministério da Saúde. Então, para você conferir o local, conferir direitinho os horários, é só ir lá na página, lá no site da Secretaria Municipal de Saúde, que é o semsa.manaus.am.gov.br. 6h59, você no melhor mix do Brasil. Mix. Seguimos agora para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Mais uma vez, a seleção brasileira de futebol fica no caminho na busca do hexacampeonato. O time não chegou a mostrar a sua melhor performance. Os jogadores se esforçaram diante de um adversário experiente e muito técnico. O que poderia ser um momento de alegria na vida de todos os brasileiros virou tristeza. Mas, como diriam os comentaristas especializados, é só futebol. Vem aí o Natal e o Ano Novo para novamente nos confraternizarmos e para retomar aí a alegria e o sentimento de solidariedade que é uma marca do povo brasileiro, do torcedor brasileiro. Vida que segue e amanhã será outro dia. Agora é torcer por um Natal e um Ano Novo melhor para todos nós. 18 horas. É isso aí, Karime. 7 em ponto. Feliz Natal já, né? Gente, obrigada pela companhia. Um beijo e até segunda. Valeu, até segunda pra você que tá em 100,7 curtindo aí o melhor mix do Brasil. Valeu, até segunda, hein? Você ouviu 18 horas.